Sobre a cobertura, vocês falaram então agora de uma questão mais pessoal e como é que vocês veem esse relacionamento. E sobre a cobertura jornalística, agora você tratando de observar de forma mais ampla, não só o trabalho de vocês, mas de todos os nossos colegas jornalistas no país, né? A gente está às vésperas aí de eleger então um novo presidente, já tivemos as eleições para deputados federais, estaduais, senadores, governadores e agora a presidência. A gente vem de aconteceu muita coisa na campanha, muito envolvimento jornalístico nas campanhas e agora nesse tempo também. Como é que vocês têm visto? Como é que foi diferente de outras eleições que vocês tenham feito cobertura? O que essa eleição teve jornalisticamente de diferente? Posso. Flávia Benfica. Eu acredito que assim, a gente tem uma boa cobertura política, mas a gente precisa avançar, entende? Isso faz parte, né? É evidente que se a gente, acho que é impossível tu chegar ao ponto que assim, bom, eu não preciso melhorar isso. Isso não existe, né? E a gente tem que avançar sim, e eu acho que nessa campanha também a mídia se colocou em alguns momentos e eu acho que isso não pode, entende? Isso não pode acontecer. De fato, às vezes se coloca para um lado, às vezes se coloca para o outro, mais, né, tu observa mais para um lado do que para o outro. Isso não poderia acontecer. Claro que assim, eu acho que é um avanço quando os jornais colocam seus editoriais e dizem, olha, o meu candidato é esse, ou o meu candidato é aquele, porque daí as coisas ficam claras e é isso que tem que acontecer. As coisas têm que ficar claras. Só que também aí acontece o seguinte, essa é uma discussão longa, né? Acontece o seguinte, bom, então a opinião do jornal é essa, né? Tu vai ter colunistas e articulistas que estão ali para dar as suas opiniões, para formar a opinião. E tu vai ter matérias. Eu continuo, pode ser assim uma escola que, né? Mas assim, matéria é matéria, tu entende? Eu não tenho que dar opinião em matéria, eu não tenho que induzir opinião em matéria. Entende? Matéria jornalística deve ser informativa. Exatamente. Informativo. E, assim, ó, quando eu faço uma matéria, eu procuro dar ao máximo informação de bastidor, sim, porque é fundamental tu entender, porque às vezes vai acontecer um fato aqui, né? E ele tem todo um bastidor, toda uma explicação que explica e que pode te dar uma outra visão. Mas quem tira a conclusão não sou eu, né? É quem está lendo, entende? Assim, então a pessoa tem que ler, tem que saber, olha, bom, então aconteceu isso, mais aquilo, ou, sabe? Agora eu dizer, não, aconteceu assim por causa disso, assim, conclusão minha, sem apresentar fatos, não, isso não pode, sabe? Isso deveria acontecer muito menos do que acontece na cobertura em geral. Assim, e essa questão de tu induzir também não, sabe? Então, assim, apresenta e deixa, porque o teu público, ele deve fazer, né? É uma coisa, né? Tu antecipar um julgamento ou querer... Não, acho que a pessoa tem que fazer por sua conta, sabe? E acho que por isso a gente ainda tem que batalhar bastante, sabe? A gente tem que avançar muito. Eu acredito que assim, né, como a Flávia falava, o jornal, a revista, que são os únicos que podem se posicionar mesmo, né? Porque a imprensa, no caso, a TV e a rádio não pode porque é uma concessão do governo, né? Isso às vezes é muito esquecido, né? Mas a imprensa escrita, então, ela pode se posicionar, claro, se posiciona no seu editorial, mas não influencia as matérias, sabe? Porque é um respeito que a gente tem que ter com o editor, com os leitores. Os leitores querem a informação. Se eles querem lá uma posição contrária ao governo ou a favor do governo, vão ler os colunistas que eles sabem quais as opiniões de cada um, sabe? Mas a matéria ali, ela tem que informar. E muitas vezes a gente vê
alguns setores da imprensa que justamente informam, tirando certas informações do texto, para que a pessoa tenha, então, essa influência a pensar, não, é realmente isso. E que eu acho ainda mais, eu usaria a palavra fraco, é aquele que induz, né? Coloca assim, nem se posiciona, mas faz com que o outro pense assim, né? E não, eu realmente acho, texto, matéria, ali a página do jornal, que é para matéria, ela tem que ser informativa. Nem para mais, nem para menos, sabe? Nem dizendo que um é bom, outro é ruim, colocando a informação. E aquilo, o leitor, que a partir da sua interpretação do texto ali, vê se ele vai ser favorável ou não. Até porque, talvez eu escrevendo a matéria, eu pessoalmente posso ser contra, mas o leitor vai ler e vai dizer, não, eu concordo, sou favorável àquela posição daquele político. Sabe? Isso é uma coisa que tem que ser bem clara. Essa distinção entre a posição da empresa, seu editorial, e o trabalho do repórter e da editoria de política. Para terminar, 1 minuto. Essa eleição da tecnologia, com as redes sociais, vocês trabalham em veículos de comunicação que também trabalham o jornalismo online. O que mudou? O que está melhor e o que ainda vai melhorar? Aumentou o acesso à informação, isso é melhor, né? Mas é isso, tem que avançar nessa questão. Bom, aumentou o acesso à informação e aí tu tem a internet, que é um mundo, e aí na internet cai um monte de coisa que não é verdade, entende? Assim, muito coisas subjetivas e, né, aquelas as centrais de boatos e tal. Isso é complicado. Isso, eu não sei como é que a gente poderia avançar nesse sentido. E não sei se, né, de repente também tem aquela questão de, bom, a maturidade de quem está vendo e diz assim, bom, tá, tu já começa... Acho que o que vai acontecer é que a gente vai começar a selecionar mesmo e dizer assim, bom, isso é bobagem, sabe? E vai avançando nesse sentido. Quer dizer, bom, é excelente por um lado, mas tem que ter todo esse cuidado, porque daqui a pouco tem um monte de coisa que não é, né? E já na questão das mídias sociais, eu acho assim que o jornalismo está seguindo muito o que os próprios políticos estão fazendo na mídia social, né? Se eles estão realmente lá trabalhando a questão das mídias, é claro que o jornalismo vai em cima. Porém, ainda não somos um Barack Obama, ainda não chegamos a esse nível, sabe? Tem políticos que estão trabalhando muito bem a inserção nas mídias sociais, outros que era melhor não ter seu nome lá. Né? Então, essa questão é importante, assim, e eu acho que ainda não foi a vez que emplacou essa questão, principalmente, a internet, claro, a internet sim está no meio, mas da questão do relacionamento, da interatividade entre o eleitor, o político e o jornalista que está mediando isso, ainda não chegou, talvez em 2014, eu acho que nem em 2012 aí não vai ser. Muito bem. Vamos acompanhar para o bem da democracia e para o bem do jornalismo também, né? Flávia Benfica, jornalista política do Grupo Record RS, do Jornal Correio do Povo e do Portal Terra. Obrigado pela tua presença, Flávia. E Francine Natasha da Silva, jornalista política do Grupo Editorial Sinos. Obrigado pela presença, querida. E a você que nos acompanhou no Mídia em Foco, aguardamos estar com você em outro momento para discutir outros temas ligados ao jornalismo. O Mídia em Foco é um projeto que tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa no Rio Grande do Sul. Até lá.